Olá, meu nome é Inês, eu sou psicóloga clínica e hoje eu estou aqui com a Givanda, que também é psicóloga, e nós vamos falar sobre o nosso podcast, que é o Almanaque das Terapias. Isso mesmo, gente. Essa ideia surgiu a partir de uma curiosidade, né, sobre métodos alternativos de terapia, porque alguns clientes chegaram já a perguntar: eu faço terapia ou eu faço psicoterapia? Você poderia me explicar, falar um pouco mais sobre isso? E eu, explico para os clientes: não, você faz psicoterapia. Por quê, Inês? Porque nós somos psicólogas, né? E para ser psicoterapeuta, você tem que ser psicóloga. E dentro da saúde mental, também vem junto com psiquiatra, sim. né? O termo psicoterapia. Aí o que acontece? Aí tem muita gente que me pergunta se eu sou terapeuta. Veja bem, existem diversas terapias no Brasil e no mundo conhecidas. Nós conhecemos algumas delas, né? Já usamos algumas delas. Sim. E hoje a gente vai falar um pouquinho da diferença entre psicoterapia e as terapias alternativas. Sim, a psicoterapia é uma ferramenta poderosa para desenvolver o autoconhecimento. Uhum. Então, é totalmente diferente de uma terapia. Psicoterapia, geralmente você faz uma vez por semana. E dependendo do caso do paciente ou cliente, ele tem que fazer 2 vezes por semana. Se ele tiver com ansiedade, se ele tiver com ideação suicida, ele tem que ter um acompanhamento semanal e provavelmente até 2 vezes por semana. Tá. Inês, você sabe quantos % da população fazem terapia hoje em dia no Brasil? Apenas 5% da população faz terapia. Uhum. Quer dizer, é praticamente nada, né? 5%. Algumas pessoas por problemas financeiros, outras por não ter conhecimento, né? E não entender o quanto que a psicoterapia pode te ajudar. E tem o preconceito também, né? Muito preconceito. As pessoas falam que quem faz psicoterapia, que vai no psicólogo, a pessoa é louco, ou ela é doida, mas só que não tem nada a ver. É exatamente o que é a psicoterapia. Eu não tenho a solução para o seu problema, mas eu tenho o suporte, a ajuda. Através dessa ajuda que eu posso te dar, você vai estar encontrando o seu caminho. E tem muitas pessoas também, Givanda, que eles falam: eu vou lá pra terapia, Givanda, pra fazer o quê? Só pra ficar falando da minha vida? É só isso? Se fosse só para falar da sua vida, você poderia ir na manicure, né? Quando você vai no salão de beleza ali, na hora que você está fazendo os seus procedimentos estéticos, você vai falando da sua vida. E aí você poderia ter uma melhora, né? Do seu quadro de depressão, ansiedade. E esse não é o objetivo, isso não é psicoterapia, né? Eu já escutei vários relatos de pessoas como motorista de Uber, né? Ou tatuadores falando que eles exercem um papel de psicoterapeuta. Muitas vezes, porque a pessoa que está dentro do carro ali na hora vem desabafando, vem falando sobre a vida, né? E a pessoa vai absorvendo aquilo dali. E não é uma escuta especializada. E a pessoa, muitas vezes, ela sai aliviada. Ela desce do carro sentindo um alívio, porque ela externalizou, ela colocou para fora ali aquela demanda que ela tinha. A mulher, né, que vai no salão de beleza, sai se sentindo muito melhor, aliviada, mas a coitada da manicure ali ou da cabeleireira carregando dilemas, né, e problemas pessoais dos outros. E é diferente de um psicoterapeuta que é treinado, ele tem uma escuta especializada, uma escuta treinada, né? Existe o quê? Existe o acordo ali entre o psicoterapeuta e o cliente, né? A confidencialidade. O que você fala ali dentro de um consultório, né, fica só entre você e o psicoterapeuta. Sim. É um exercício que demanda muitas etapas, tá? Primeiro a gente tem um rapport, a gente tem que ter ali a anamnese, conhecer por que a pessoa está procurando fazer a psicoterapia. O que a levou, né? O que a levou. E muitas vezes, o que a levou a fazer terapia é um problema, o problema já está ali. Ele já está com sequelas, né?
olha, se 5% da população, como foi feita essa pesquisa aqui, né, do Instituto Cactus e Atlas Intel, né, que é o Panorama da Saúde Mental, uma pesquisa feita em 2023, constatou que somente 5% da população faz psicoterapia. Você imagina, é de supor que esses 5% que faz terapia são pessoas que já estão com sequelas, que Sim. demoraram para buscar ajuda, né, um atendimento, Sim. que demoraram para buscar uma solução ali para o problema da saúde mental, né? E é bem complicado, porque hoje o Brasil é considerado um dos países mais ansiosos, né, com maior quantidade de pessoas ansiosas. E muitas dessas pessoas, né, ou por ignorância, ou por achar que precisa de um método mais rápido, de uma solução mais rápida, busca alternativas como, sei lá, ervas, né, a própria bebida, né, a pessoa, vou beber para esquecer meus problemas, ou então busca alternativas como óleos essenciais, acupuntura. O que mais, amigo, que você conhece de terapias alternativas? Yoga. Muitas pessoas fazem yoga. Exatamente, yoga, Ajuda meditação. muito. E fora outras medicinas, né? Uhum. Tem várias. Tem a medicina do cacau, né? Uhum. Que as pessoas utilizam, que também ajuda. É milenar, né? Que é milenar. Uhum. E a medicina do cacau, conversando com as pessoas que fazem essa terapia, ela traz uma cura para o emocional. Porque ela vai diretamente ali no seu coração, né? Uhum. E o que eu queria falar também, que o suporte que um terapeuta oferece, ele é um suporte emocional, né? Porque a doença, ela não começa na mente, ela termina na mente. E uma pessoa que está com ansiedade, ele é apenas um sintoma, né? É um dos sintomas de uma doença que ele tem. Não é o principal, né? Começa ali com uma ansiedade e ele vai indo caminhando para outros sintomas que estão relacionados, né? A isso, como tristeza, e a pessoa não consegue trabalhar e não entende realmente o que está acontecendo. Tem pessoas que têm crise de ansiedade também, que elas têm tontura. E aí elas não conseguem entender o que está acontecendo. Então, através da psicoterapia, nós damos esse suporte emocional, com empatia, lembrando que é um ambiente seguro e acolhedor. Tudo que é falado num site terapêutico fica lá. Em momento algum, isso vai ser passado para ninguém. Então, assim, é muito importante que todos que estejam precisando procurem ajuda psicológica. E é o interessante disso que você falou, né? Que esse profissional, para ele fazer esse trabalho de suporte, né, e ajudar esse cliente a descobrir o que está acontecendo, descobrir uma maneira de lidar, né, com esses problemas, ele é um profissional treinado, um profissional capacitado, que hoje em dia, quantos anos são, amiga, um curso de psicologia? Um curso de psicologia são 5 anos. 5 anos. E uma pós-graduação, né, são em média 2 anos. Então, um psicólogo, quando ele já está atendendo, né, ao longo de todo esse caminho, ele estudou ali 10 anos. Mas só que não são só 10 anos, porque depois desses 10 anos ele tem que continuar estudando. Exatamente, a gente não para de estudar. Até porque cada cliente tem uma demanda diferente. Sim. Às vezes uma técnica que você utiliza com um não funciona para o outro. Não. E aí você tem que buscar mais recursos, estudar como que pode orientar, como que vai, né, ajudar aquele cliente. Então, assim, é um trabalho muito de pesquisa. Isso. É um trabalho que a gente tem que estar o tempo todo se reciclando, atualizando e tudo. E é por isso que teve esse debate aí intenso dos projetos de lei, né? Que um dos projetos de lei é o 7726 de 2017, Sim. que foi proposto pela Rosinha de Adefal, né? Do PT, do B. E esse projeto de lei versava sobre a restrição do uso do termo psicoterapia somente aos psicólogos, né? Pessoas graduadas e formadas em psicologia. Esse projeto ele foi arquivado, né? Em 2022, nós também tivemos um projeto de lei, o 2719, que estabeleceu que apenas profissionais com formação em psiquiatria, que é um médico, Sim. ou em psicologia poderão atuar no tratamento da saúde mental.
E uma coisa que eu achei interessante nesse projeto de lei, amiga, do 2719 de 22, né, que foi proposto pelo, então, cadê o nome de quem propôs, gente? Cadê o nome de quem propôs? Por que não está aqui? Alexandre Frota. Alexandre Frota. Isso, Alexandre Frota, foi deputado. Pelo Alexandre Frota deputado que propôs. Alexandre Frota. Isso, foi ele mesmo. Estava tentando lembrar aqui, não conseguia. E uma coisa interessante que tem nesse projeto de lei, né, é que ele quis estabelecer uma penalização a quem utilizasse o termo psicoterapia e não fosse, né, o psicólogo ou o psiquiatra. Segundo o Código Penal, né? A prática de qualquer tratamento relacionado à saúde mental por profissional que não seja psiquiatra ou psicólogo, segundo o projeto, será considerada crime previsto no Código Penal com pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então, veja bem. Por que você acha, amiga, que nós estamos com impasses em relação a esses projetos de lei? Por que você acha que nós estamos... a palavra não é desesperados, mas assim, lutando por um lugar que já deveria ser nosso. É porque assim... Porque se você olhar pelo plano de saúde, quem é que está no plano de saúde? As pessoas buscam os médicos, um psiquiatra e buscam o psicólogo. Não existe no plano de saúde essas alternativas que a gente comentou, que são terapias alternativas. E isso me faz questionar por quê. Se é um serviço de saúde essencial, que as pessoas têm que ter acesso, está na lei, né? Por que ainda não existe um projeto, não foi aprovado ainda nenhum projeto de lei que nos coloque num status de proteção, sabe? Sim. E de reconhecimento de todo o esforço, não só material, de custos, de cursos, de especializações, mas o custo dessa escuta. Quando você chega em casa, que você atende 5 clientes seguidos, 6 clientes seguidos, 10, os tipos mais variados de casos, os mais diferentes tipos de histórias, né? As mais diferentes. Então, veja bem, você tem que chegar em casa e continuar com a sua vida. Sim. Né? Sim. Você vai ser esposa, vai cuidar dos seus filhos. Família. Exatamente. E não vai deixar que aquilo dali interrompa os seus afazeres, que aquilo que você ouviu ali na clínica não te cause danos, para que você possa continuar no seu dia a dia ali, seguindo com a sua vida, entendeu? Sim. Então é um processo que eu diria que é pesado. É uma profissão difícil. Sim, é uma profissão difícil. E hoje em dia, muito desses cursos que eles oferecem, né, tem uma formação precária, né? Uhum. De psicoterapia e em terapias comportamentais, que eles utilizam, né, do que você falou. Eles se utilizam dessa brecha, dessa fragilidade para poder exercer a profissão de terapeuta, né? E eu concordo com o que você falou. Por que então que não tem atendimento por plano de saúde? Por que não tem esse atendimento no SUS, né? Já que as pessoas estão buscando isso, elas buscam esse alívio. Então, gente, o que eu quero dizer é o seguinte: nós não somos contra nenhuma terapia alternativa. E nós não somos contra os terapeutas que existem em geral, né? O que nós estamos falando é o seguinte: é que existe uma busca dentro da nossa área em fortalecer a nossa prática, né? Sim. Tanto é que a resolução do Conselho Federal de Psicologia, a número 13 de 2022, ela aborda esses dilemas étnicos, profissionais e técnicos que a gente vem passando. Porque, como a Inês falou, uma pessoa que faz um curso online de 3 dias... 3 dias. 3 dias ganha um certificado e vai atender como terapeuta. Tudo bem, poderia até falar que é terapeuta, mas corre o risco dele falar que é psicoterapeuta. Sim. E se você entra no consultório dessa pessoa e você não pergunta onde você se formou, qual é a sua área, qual é a sua abordagem, você vai entender que ele é um psicólogo, né? Você vai achar que ele é um psicólogo. Então, assim, é importante você, antes de você começar um tratamento, né, uma psicoterapia, pergunte para o seu psicólogo qual é a formação dele, qual é a abordagem dele, porque hoje nós vamos explicar que existem diferentes abordagens e é importante você saber com qual abordagem ele trabalha, quais são as técnicas que ele trabalha, para não
correr o risco de repente, né, você tá fazendo uma terapia e não uma psicoterapia. Porque nós já explicamos aqui, né, Inês? Já explicamos a diferença. Exatamente. Adivanda, e aí eu queria perguntar para você. Para quem está em busca de um tratamento psicológico adequado e que seja conduzido com as suas necessidades, mas ainda tem dúvidas, né, sobre os reais benefícios desta ferramenta, quais são os principais pontos positivos que você poderia falar para essa pessoa sobre a psicoterapia? Inês, eu vou te falar uma coisa. A psicoterapia, ela tem um zilhão de benefícios, tá? O primeiro dele é autoconhecimento. É a descoberta, né? A autodescoberta, né? Existe um termo que eu falo muito assim, né? Que as pessoas, quando elas estão em sofrimento, por conta de um marido, ou de algum familiar, ou de um amigo e tudo, e ela fala assim, como que eu posso ajudar essa pessoa? Ela me pergunta na sessão, né? Como que eu posso ajudar essa pessoa? E eu falo assim, olha, infelizmente, a gente só consegue se ajudar. A gente faz terapia porque primeiro a gente trabalha em nós mesmos, que a gente precisa trabalhar, e depois a gente muda, né, o nosso comportamento, o nosso ambiente ele começa a se transformar quando a gente começa a se descobrir, né, começa a se autoconhecer, a gente consegue transformar aquele nosso ambiente, a gente consegue ressignificar as coisas e olhar para as coisas de outra forma, entendeu? Então, assim, eu vejo a psicoterapia como uma coisa essencial, que todo mundo deveria fazer. Crianças, né, jovens, adolescentes, adultos, idosos, né? Hoje em dia a gente vê uma procura muito grande de idosos para fazer psicoterapia, por conta, né, do envelhecimento, processo natural do envelhecimento e tudo, né? Bem complicado. Começa a ter algumas defasagens ali, se sente muito solitário, né? E através da psicoterapia, essa pessoa tem alívio de sintomas, redução de sintomas. Exatamente. Autoconhecimento, que é muito importante, né? Através do autoconhecimento, você tem maior entendimento sobre si, sobre você mesmo, né? Exatamente. Isso só vem como, Agivanda? Através da psicoterapia, né? E assim, se você me perguntar, mas eu não quero ficar falando sobre a minha vida, só falar vai resolver meus problemas, olha, entenda que existem várias abordagens, tá? Dentro da psicologia existem várias abordagens. Tem aquelas abordagens que é uma fala mesmo, e a pessoa, né, ela fica ali verbalizando e falando sobre os seus problemas, onde ela mesma vai descobrir qual é o problema dela, né? Eu tô falando ali das abordagens mais da psicanálise. Sim. Ali e tudo. Sim. Já existem outras abordagens que é mais... A técnica é um pouco mais focal, é um pouco mais... como é que fala? Você tem um problema específico e você vai resolver aquele problema específico. Então, as técnicas vão ser técnicas específicas para resolver aquilo dali, né? Por exemplo, eu tô com ansiedade, aí vai ter uma série de técnicas ali utilizadas para tratamento de ansiedade, tudo. Por exemplo, dentro da TCC existe 1 milhão de técnicas para, né, ansiedade, para depressão, para toque. Então, quando você iniciar uma psicoterapia, além desses benefícios que você falou, que é de redução de sintomas, autoconhecimento, melhora nos relacionamentos. Por que melhora nos relacionamentos? Capacidade de enfrentamento. Por que melhora nos relacionamentos, Inês? Através do autoconhecimento, né? Se você melhora você mesmo, você consegue melhorar o ambiente onde você está. E o ambiente que você convive, né? Exatamente. Se você se conhece, sabe das suas limitações, você consegue transitar pelo mundo de uma maneira que ela se torna mais suave, sabe? Sabe quando você está com depressão, que você está com ansiedade, você sente aquele peso, sabe, te consumindo, as cicatrizes, a gravidade daquele problema ali que você vai carregando por anos, e tá em todos os ambientes, é o ambiente familiar, é o ambiente de trabalho, é o ambiente escolar, entendeu? O problema ele vai perpassando todos esses ambientes, né? Quando você faz psicoterapia, você resolvendo dentro de você internamente, você consegue transitar por esses ambientes de forma diferente, né? Sim. E aí você melhora os relacionamentos. Qual foi aquele ponto ali que você falou? O último ponto? Capacidade de enfrentamento. Capacidade de enfrentamento.
esse é um ponto que as pessoas desconhecem, sabia, Sim, Inês? a capacidade de enfrentamento é muito importante. Exatamente, porque fica mais fácil para você arrumar estratégias quando você já se conhece. Verdade. E quando você já sabe como que funciona para você aquele processo de organização, né? Por quê? O que acontece muito, eu vou falar para vocês, gente, não façam isso, por favor, que é o seguinte: Givanda, amanhã eu não vou vir para terapia, eu não vou vir para a sessão, porque eu tenho um trabalho da faculdade para entregar, porque eu estou sobrecarregado de trabalho, porque eu estou com um problema muito sério para resolver, porque sempre tem um problema. Óbvio, eu entendo que vocês vão ter esse problema, né? Só que não deixem de ir na sessão de terapia, por quê? Porque lá na sessão de psicoterapia, você vai conseguir... você vai conseguir lidar e resolver esses problemas com de uma esses forma... desafios e com crises. Exatamente. E tornar essas crises, você vai conseguir resolver de uma forma mais eficaz. Exatamente. E lembrando que o tratamento, ele já é exatamente quando você sai da sua casa até você chegar ao seu psicólogo. Uhum. Isso já faz parte do seu tratamento, né? Aquela locomoção, né? Aquela locomoção, ela Levantou já faz da cama. parte. Você levantar da cama, você ir, né? E a duração e a frequência, ela vai variar e depender da necessidade individual de cada paciente, né? Uhum. Tem pacientes que vão precisar de menos tempo e tem pacientes que ele vai precisar de mais tempo, de estar mais frequente a sessão, de um tempo maior. Algumas pessoas podem conseguir resolver algumas questões com 6 meses. Uhum. Já tem outras que vai precisar de 4 anos, 5 anos, então não tem tempo. Tem gente que faz terapia há 10 anos, não 15 tem anos com o mesmo psicoterapeuta, né? Sim, não existe tempo determinado, né? E também porque não é uma fórmula de bolo, né, Givanda? Você falou aqui antes que cada pessoa é única, então não tem como a Givanda psicóloga utilizar o mesmo tipo de abordagem ou de tratamento com todos os pacientes dela. Para cada paciente ela vai atender, ela vai fazer a anamnese, ela vai estudar o caso do paciente e na próxima sessão ela já vai levar algo que se adequa àquele paciente. Isso que eu falei, né, Inês? Sobre quando você chegar na sua sessão, primeira vez, não conhece o profissional, dá uma sondada, é psicólogo, qual é a sua abordagem? Até porque a gente escuta muito assim, não gosto de psicoterapia, porque às vezes não gostou daquela abordagem específica, entendeu? Sim. Então, olha só. Vou falar alguns tipos aqui de abordagem que existem, tá? Rapidamente, não vou falar detalhadamente, não, mas olha só para o pessoal de casa entender. Existe a psicanálise, a terapia cognitiva, comportamental, a terapia humanista, a terapia psicodinâmica, a terapia behaviorista ou comportamental, a terapia familiar e terapia de casal, a terapia junguiana ou psicologia analítica. Essas aqui é só as abordagens mais famosas, né? Aquela que que é comum, né? É comum, todo mundo que todas ouvir. as pessoas já ouviram, né? E sobre os tipos de... Porque agora a gente falou sobre abordagem, né? E os tipos de técnicas, né? De terapias. Nós temos aqui a terapia de exposição, terapia interpessoal, terapia existencial, terapia narrativa, terapia sistêmica, terapia breve orientada para soluções. Olha o que a gente falou sobre. Que é a breve. Exatamente. A terapia integrativa. Então, aqui, nesse espaço, nesse momento aqui, nós não vamos esmiuçar essas abordagens diferentes e essas terapias diferentes. É só para você entender o quanto que é diferente uma da outra, que cada uma trabalha, né? O foco, porque de repente aqui uma pessoa que fez uma terapia com um profissional da TCC não gostou, mas ele pode procurar um outro da psicanálise ou da gestalt terapia, né? Então, assim, você vê que tem várias abordagens aqui que a pessoa pode, né, ir tentando, percebendo qual que se adequa melhor, né, que a pessoa quer, né? Givanda, quando eu devo procurar um psicoterapeuta? Qual o momento que eu devo procurar um psicoterapeuta? Olha só, Inês.
o que a gente já tinha conversado antes, né? Quando que a pessoa procura um psicoterapeuta? Quando ele já tá com sequelas, né? Ou Ele traumas. nem percebeu os sintomas, né? Exatamente. Que é tão importante você já começar pelos sintomas. Você pode procurar um auxílio psicoterapeuta a qualquer momento, né? Exatamente. O ideal Da seria. sua vida. Exatamente. O A ideal qualquer seria o quê? momento. Uma prevenção. Como assim uma prevenção? Eu não sei, sei lá, um adolescente que está ali em dúvida de qual a carreira seguir, ou está em dúvida se fica no Brasil, se vai para o exterior, ou não sei o que, sabe? Naquele momento de resolver um problema, da resolução de um conflito, de um problema, ele pode procurar um psicoterapeuta. Por quê? Porque o processo de psicoterapia é de autodescoberta, é de conhecimento, ele vai se conhecer, Sim. ele vai entender. Porque a gente entenda que você conversar com um amigo, um barzinho, conversar com a manicure, né, quando você vai fazer a unha ali, não é psicoterapia, é um desabafo, tá? E santos são esses, né, Inês? Que estão ali ouvindo e presentes, escutando. Agora, a escuta tem julgamento ou não tem? A escuta vem com o que você deve fazer ou não, né? Aí, às vezes, você está desabafando com a pessoa chega com a solução, né? E fala assim, então por que você não faz isso? Né? Então, por que você não vende o seu carro, não sei o que? Você fala, não, mas eu não estou pedindo para você me dar a solução, eu só queria que você escutasse. Sim. Essa é a diferença, né? Porque Sim. vai vir com julgamento, vai vir Com julgamento. vai vir com aquele olhar que não é um olhar preparado. Então, entendam, gente, que desabafar não é fazer psicoterapia. É certo que dá um certo alívio, né? Colocar ali pra fora, mas não trata aqueles sintomas como a Inês falou, que é ansiedade, depressão, insônia, a pessoa não tá dormindo. Sentimentos intensos de tristeza. Sentimentos intensos de tristeza, angústia. A pessoa tá, sei lá, já tem alguma... Uma raiva descontrolada. Ele não vai Exatamente. conseguir... Não tem como você tratar uma raiva descontrolada contando isso para um amigo. Exatamente. Né? O seu amigo, ele não vai poder te ajudar nessa parte. Em pensamentos também perturbadores. Não tem como o meu amigo me ajudar em um pensamento perturbador, né? Uhum. Também Porque tem vai isso. ter isso, Inês. Você vai contar para uma amiga um problema que você está vivenciando dentro de casa, o que ela vai fazer? Do muito ela vai ouvir, né? Porque ninguém quer ouvir o problema dos outros. Hoje a gente vive numa sociedade que é cada um por si, e quando você chega contando que você está com algum problema, a pessoa ela já vem com alguma solução, ou ela fala assim, para de reclamar. Né? Ou você reclama demais. Então isso vai jogando uma carga em cima da pessoa, que a pessoa que já está com algum problema, já está, né, vivenciando, e aí ela tenta se abrir, porque dentro desse processo que funciona é a abertura, é a pessoa encarar, aceitar que ela tem um problema, e ela começa a abrir, e aí quando ela tenta se abrir para as pessoas, o que as pessoas fazem? Muitas vezes, na sociedade em que a gente vive. Julgam. Julgam. Né? Você vai julgar. Para de reclamar. Sua vida é muito boa. Positivismo tóxico, né? Sua vida é boa demais. Ou então comparando levanta com o outro. Cama. Levanta dessa cama. Você tem que sorrir. Exatamente. E a pessoa não tá em condições, porque às vezes ela tá passando por problemas familiares, problemas no trabalho, mudança de rotina, por exemplo. Como você mudar de uma cidade para outra, ou até mesmo de um país. Exatamente. Você mora no Brasil e você mudou para outro país. Você tá enfrentando ali diversos problemas, né? Exatamente. Naquele momento. Então, gente, entenda que desabafar é bom, né? A gente se sente acolhido, apreciado, mas não é psicoterapia. Não substitui a psicoterapia, tá? Sim. Nesse sentido, eu gostaria muito de frisar aqui que eu já falei, né, com a Inês aqui, sobre a diferença da psicoterapia e as outras terapias alternativas. Mas eu gostaria de frisar, gente, que nós não somos contra as terapias que existem, tá? A gente só acha que existe um conflito muito grande e uma apropriação de um termo que pertence a uma área específica, que tem um peso de estudo, de instrumentação, de investimento, de pesquisa, exatamente, de investimento financeiro, buscando ali métodos científicos adequados, o que funciona, o que não funciona, entendeu? Então, assim, a psicoterapia ela envolve tudo isso. Não é uma fala simples. Eu não vou chegar no psicólogo, vou ficar falando
e ele vai ficar me ouvindo. Não é exatamente assim que funciona. Pode ser que tenha abordagens que você tem que falar mais, mas nem toda abordagem é assim. Tem abordagem que o psicoterapeuta, ele intervém, ele fala, né? Durante a sua fala, ele faz intervenções. Tem psicoterapeutas que só fica calado e fica te ouvindo, mas naquele momento você vai ter os insights. Sim. Você mesma vai perceber qual é o problema, né? E o importante de ir à psicoterapia, né? Quando as pessoas falam, mas eu vou lá só para falar. Mas é exatamente falando que você vai conhecer os seus pontos fortes e também os seus pontos fracos. Exatamente. Né? Às vezes você tá indo pensando que vai ali só para falar sobre pontos fracos. Mas enquanto você está falando sobre os seus pontos fracos, você também consegue ver os seus pontos fortes. Por isso, tão importante a psicoterapia. Amiga, como a gente já falou, tem diversas terapias conhecidas, né? Por exemplo, eu falo da acupuntura, floral de Bach, reiki, constelação familiar. Existe aqui a aromaterapia, né? Amiga, você já fez alguma terapia dessas alternativas? Eu fiz a terapia alternativa, que são óleos essenciais. Que são, acredito que é uns 70 tipo de óleos. Eu não me lembro, mas é óleos essenciais. Funciona? É lavanda, rosa, damascena. Assim, eu acredito que funciona. Que é muito bom. Eu até indico também para as pessoas fazerem. Dos óleos. Então, o que nós estamos falando aqui é que a terapia alternativa, ela pode ser um aliado, né? Quando a pessoa está com depressão, ansiedade, que nem você falou, os óleos essenciais, por exemplo, né? A aromaterapia, ela tem uma função. E já tem pesquisas, né, que falam dos benefícios. Eles mapearam o cérebro das pessoas que faziam aromaterapia e eles verificaram que funciona, né? Como teve um estudo aqui feito pela... Deixa eu ver aqui o nome dela. A doutora Adriana Nunes, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ela destaca o estudo da descoberta dos receptores olfativos localizado em todas as partes do corpo humano e o percurso da rede neural que possibilita a sensação olfativa. Ou seja, que funciona, né? E a ciência está cada vez provando isso. Agora, a aromaterapia, por si só, sozinha, será que ela tem o efeito, né? Assim, será que ela ia eliminar a ansiedade, a depressão, só fazendo aromaterapia? Não elimina a ansiedade e também não elimina a depressão. Por quê? Esse tratamento para ansiedade e depressão só se consegue realmente através da psicoterapia, porque são dados científicos, são estudos, né, que são utilizados. Não tem como você conseguir um tratamento eficaz sem a psicoterapia. Até mesmo quando o paciente vai no psiquiatra, hoje, praticamente todos os psiquiatras indicam que ele vá à psicoterapia. Isso foi um grande avanço, né? Um grande avanço, porque a medicação, né, ela é apenas um pequeno passo. Ele tem que fazer todo um acompanhamento de psicoterapia, de estar presente, de estar ali para realmente conseguir alcançar essa cura necessária, tanto para depressão, como para ansiedade, bipolaridade e tantos outros que hoje nós temos vários, TEA, TDAH, DEPAC, TOD, TAB, são muitos outros comorbidades, né? São muitas outras que as pessoas precisam. Pois é. E aí, né, quem nunca usou um óleo de lavanda, quem nunca usou um cremezinho de lavanda, um sabonete de lavanda para dormir. Falando sobre o uso da lavanda, teve uma descoberta científica importante. O uso da lavanda como medicação para o tratamento de 2 patologias psicológicas, psiquiátricas, que foi ansiedade generalizada e depressão leve. Então quer dizer que a pesquisa comprovou que funciona. Comprovou que funciona, que ajudou bastante esses pacientes. Eu tenho aqui
isso aqui não é um óleo, né? É um spray de ambiente, de uma marca, né? Que eu não vou mostrar a marca, mas ele é de lavanda e petitgrain, né? Sinta o cheiro dele. Nossa, ótimo. Pode borrifar um pouquinho? Pode, borrife um pouquinho pra gente sentir, assim. Nossa, muito bom. Aí você pensa, né? Você chega em casa cansado, toma um banho quente, relaxante, pega o seu sprayzinho aromático, coloca no quarto e vai dormir. Será que não funciona? É bom tentar, né? Testar para saber. Esses aqui eu testei. Esse aqui é o nome dele, esses são florais de bar, né? Esse aqui o nome dele é Viva o Presente, que é para ansiedade, e esse aqui é o Resgate do Equilíbrio, que é para problema de falta de atenção, sabe? Que não consegue focar e tal. Esses aqui eu falo para você que eu testei e funcionam. Funcionam por quê? Esse resgate do equilíbrio, quando você vai fazer alguma atividade, você vai estudar, você coloca num ambiente e realmente eu percebi que naquele momento ali eu consegui ficar mais focada. Nossa, que dica ótima, Givanda. Eu consegui. Gente, eu sou muito crítica em relação a essas coisas. Eu não estaria falando isso se eu não tivesse testado. Na verdade, eu sou muito a favor de muitas terapias alternativas, mas sempre concomitante com a psicoterapia. Por quê? Até mesmo se você fizer alguma dessas terapias alternativas, é bom você falar para o seu psicólogo o que você faz, para saber se não tem alguma interferência, para ele entender também se não está atuando de alguma forma no seu comportamento, né? Você já fala sobre a medicação que você toma, né? Ele sempre pergunta qual é a medicação que você está tomando e também falar sobre isso, né? Olha, eu uso aromaterapia, eu uso óleos essenciais, eu uso acupuntura, eu faço yoga. Tudo isso é importante você falar para o seu psicoterapeuta, tá? E eu acho que o que agrega, amiga, não atrapalha, né? Não atrapalha. Tudo que estiver agregando, se você tá se sentindo melhor, tem musicoterapia, que também ajuda muito, muitas pessoas fazem, que também é ótimo. Eu, por exemplo, sou suspeita para falar, me conecto muito com a música. Para mim, o ambiente tem que ter música. E no carro, em casa, a música me traz muitas coisas boas. Eu me conecto bastante e eu acredito que várias outras pessoas também se conectam com a música. E o que mais que tem aí, amiga? De terapias alternativas? Psicodrama. Temos a auricoloterapia, que ela é derivada da acupuntura. O que mais que temos? Temos, por fim, cura reconectiva. Essa eu nunca ouvi falar. Também tá? não. Isso mas ela tá falando aqui, só um momento. A cura reconectiva, que trabalha o contato humano com frequências reconectivas vindas do mundo e universo. Muito bom. Gente, dessas aqui, a hipnose, eu nem sabia que ainda utilizavam isso, porque a gente vê essa questão da hipnose quando surgiu a psicanálise, né? Que Freud hipnotizava, eu não sabia que ainda estão utilizando essa técnica de hipnose nas pessoas. Se você utiliza essa técnica, entre em contato com a gente para você falar um pouco do seu trabalho, sabe? A nossa ideia é sempre trazer um profissional que entenda dessas terapias alternativas para ele falar um pouquinho sobre o trabalho, até para a gente entender melhor, né, como psicólogas, e poder entender o outro processo ali que o cliente está passando, né? Então, se você que está nos ouvindo um especialista, né, em alguma dessas terapias, vamos lá. Psicoterapia, radiestesia, por exemplo, não conheço. Radiestesia, não conheço. Psicodrama, musicoterapeuta, é um professor de yoga, né? Sim. É do reiki, é da constelação familiar, que mais? É da hipnose, é da cura reconectiva. Entre em contato com a gente, para a gente falar um pouquinho mais sobre essas terapias, para a gente entender mais, né? Sim. Dessas terapias aí, amiga, qual que você já fez? Dessas terapias, eu não fiz nenhuma até o momento. Essas terapias aí é o que você consegue achar ali, né? Quando você faz uma pesquisa ali na internet, terapias alternativas, elas são as mais famosas. Existem várias outras. E a gente quer saber se você trabalha com alguma terapia. Eu já fiz da medicina do cacau.
Ah, é? Então conta Sim. um pouquinho pra gente, como é que A foi? medicina do cacau é o cacau puro, né? Que é extraído mesmo da natureza. E ele vem ali com um propósito de trazer uma cura. Uma cura para o seu emocional, para o seu coração. Então, eu gostei muito da terapia dessa, do cacau. Eu até indico. Uhum. Funcionou pra você? Funcionou. Gostei muito. Uhum. Achei uma terapia ótima. Uhum. Indico para qualquer pessoa para poder fazer a terapia do cacau. Dessas psicoterapias, eu já fiz a constelação familiar. Eu já participei de uma sessão de psicoterapia familiar, sei lá, 13 anos atrás, 14 anos atrás. Não vou dizer que eu não gostei, achei estranho. Não a maioria é pro das meu pessoas perfil. não gostam. Amiga, não dá pra dizer que a maioria das pessoas, né? Porque, assim, vão ter pessoas que vão... Que vão gostar, né, que vão se identificar. Não é o meu perfil, eu não Sim. gostei, né? Dentro daquela sessão eu achei que tinha pessoas em sofrimento extremo. Nossa. E tinha uma interpretação de papel e eu senti que era muita exposição, porque são várias pessoas ali. Nunca fiz, né? eu nem sei como é. Então, assim, eu gostaria que algum profissional que esteja nos ouvindo, que seja da constelação familiar e quiser explicar pra gente, sabe? Quiser mostrar um pouco sobre o seu trabalho, nós estamos abertas, disponíveis. A gente vai colocar um link, né? Para as pessoas entrarem em contato com a gente, para mandar e-mail, enfim, dar uma opinião, sabe? Para a gente entender melhor sobre essas terapias. O que mais? O que mais, amiga? A gente tem que falar sobre as terapias alternativas. Deve ter muito mais, né? Tem muito mais, né? Mas não estão catalogadas. É Não difícil estão você pesquisar. catalogadas. Tem muito mais. Tem muito mais, que é diferente da psicoterapia, que é catalogada, que tem lá, né, cada área, você entra no Conselho Federal de Psicologia, você vê quais são as abordagens que existem, né, é tudo muito bem catalogado, você estuda na faculdade, são abordagens científicas, né? Sim. São abordagens científicas e também transparentes, né? Transparentes. Porque tem tudo, além do estudo, né? Da psicologia, tem artigos, tem estudos. Comprovando o efeito. Comprovando, é catalogado, esse estudo é feito com tantas pessoas. Exatamente. É diferente de uma que não tem esse... Eles estão fazendo esse trabalho agora de pesquisar sobre as terapias alternativas, né? Agora eles estão interessados em saber se funciona Sim. ou não. Não cabe a gente julgar. Né? Não. Assim, por exemplo, a pessoa que chega no consultório e fala assim, eu vou fazer um banho espiritual com o meu terapeuta X. Eu entendo que se te fizer bem... Ótimo, né? Faça. Mas a gente não sabe da eficácia, se realmente funciona ou não, né? Mas se a pessoa estiver sentindo os benefícios, né? Que tudo é psicológico, né? Às vezes, para ela, tá fazendo um efeito maravilhoso, continue fazendo. Mas o que a gente quer ressaltar é que um tratamento não substitui o outro. Não substitui o outro. E também, o que nós queremos ressaltar é que tudo está dentro, não está fora. E nós temos que procurar esse autoconhecimento e essa cura no nosso interior. Porque tudo está dentro, não está fora. Às vezes, nós também estamos aqui, né, nos nossos processos diários e procurando essa busca no que está aqui fora, mas está tudo dentro de nós. E é isso. Nos próximos encontros, nós vamos abordar diferentes tipos de terapias alternativas. Vamos trazer profissionais, né, qualificados na área, experientes na área, para falar um pouquinho sobre essas terapias. E quem sabe a Inês vai tentar outras formas de terapia, né, Inês? Pra gente verificar se funciona, se não funciona. Vou tentar. Eu vou tentar. Estou disposta e de coração aberto para tentar outras terapias. Eu sempre estou de coração aberto para as pessoas, para os nossos pacientes e sempre estarei assim de coração aberto. Estamos agora finalizando o nosso primeiro podcast do Almanaque das Terapias. Deixe sua dúvida, sua pergunta, o que você gostou nesse podcast. E até a próxima. Tchau. Até a próxima, tchau.